Fala pessoal! Na semana passada um diretor comercial me perguntou qual é a quantidade ideal de ligações de prospecção que um vendedor ou um SDR precisa fazer todos os dias. E desse nosso bate-papo surgiu essa resposta que eu quero compartilhar aqui com vocês. As ligações nós podemos dividir em dois tipos: as ligações de tentativa e as ligações de conexão. As ligações de tentativa são aquelas ligações onde a gente não consegue falar com o nosso lead. Então eu ligo, o telefone está ocupado, eu ligo, ele não pode atender naquele momento, eu ligo, ele está fora da sala, eu ligo, ele está em reunião. Esse é um número que não dá para a gente levar como base para montar a nossa meta, porque ele tem N variáveis aqui e é um número que não está totalmente no nosso controle. Ele depende muito da disponibilidade da agenda do seu lead. Seria ótimo se antes de nós ligarmos, nós tivéssemos acesso à agenda do lead para saber qual o dia e horário exato que ele estaria disponível para falar com a gente, mas não funciona assim. Agora, as ligações de conexões, quando eu consigo falar com o lead, essas sim são ligações que nós devemos medir e acompanhar muito de perto, porque esse indicador é o início de todo o nosso processo de vendas e ele finaliza, ele impacta diretamente na nossa meta. Então vamos ver como que a gente faz para a gente calcular então a quantidade ideal de ligações e conexões para a gente poder bater aí as nossas metas de vendas. Eu trouxe aqui um exemplo, então esses números, esses indicadores são exemplos, tá? Depois você precisa aplicar de acordo aí com o seu modelo. Então vamos supor que na sua empresa, um vendedor, para cada vendedor, você tem uma meta de venda de 100 mil por mês e que o seu ticket médio, o seu preço médio de vendas, ele é de 20 mil. Ou seja, dividindo aqui, então você precisa, para cada vendedor, fechar 5 novos negócios por mês. Legal. Aí, vamos olhar dentro do seu processo do funil de vendas. Eu trouxe um exemplo aqui em 4 etapas. Esse processo também, ele varia de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, vamos supor que você tem 4 etapas aqui. A primeira é a conexão, que é a etapa inicial aqui da ligação que a gente vai medir. Depois, eu tenho a etapa de diagnóstico. Depois, eu tenho a etapa de solução, de apresentação de solução. E aí, eu tenho efetivamente a venda. Então, para cada conexão que eu faço, 10% desses leads eu consigo trazer para uma etapa de diagnóstico. Então, por exemplo, de cada 100 conexões que eu faço, 10 eu consigo evoluir para diagnóstico. Quando ele está em diagnóstico, eu estou fazendo o entendimento do negócio, levantando as dores, entendendo se ele tem realmente o perfil ideal para evoluir com o nosso processo. Vamos supor que a minha taxa é 60% para levá-lo para a próxima etapa de solução. Então, em cada 10, 6 eu consigo levar para a etapa de solução. E aí, dentro da etapa de solução, onde eu vou apresentar o meu produto, cases de sucesso, apresentar a minha proposta comercial também, vamos supor que 50% desses negócios eu consigo efetivamente fechar o contrato com eles. Então eu tenho aí uma taxa de 50%, a cada 10, 5 eu fecho o negócio, tá? Então como é que nós vamos agora calcular qual é a quantidade de conexões ideal para você fechar essa meta? Nós vamos calcular isso de trás para frente. Então eu vou pegar o seguinte, ó, eu preciso de 5 vendas, perfeito? A minha taxa de conversão da etapa anterior é 50%. Então eu pego esse valor e eu vou dividir pelo percentual. Ou seja, eu preciso então de 10 negócios na etapa de solução. Beleza. E a etapa anterior, a etapa de diagnóstico, então a minha taxa de conversão é 60%. Então eu preciso ter 16 negócios na etapa de diagnóstico. E a etapa anterior de conexão, a minha taxa de conversão é de 10%. Então eu preciso ter aqui 160 empresas na etapa de conexão para eu chegar aqui na minha meta de 5 vendas. Bom, trazendo aqui
para dentro da pergunta. Então, eu preciso de 160 negócios em conexão. Se eu dividir isso daí por 20 dias úteis, então eu chego no número. Eu preciso, todos os dias, fazer 8 conexões de sucesso no meu processo de prospecção. Isso para cada vendedor. Se eu tiver, então, 2 vendedores, eu vou precisar fazer 16 conexões. Então, é dessa forma que você chega no número ideal de conexões que você precisa fazer todos os dias para você bater a sua meta.